Fala aí, rapaziada do nosso canal, trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo falando aí da vitória do Palmeiras, 2-1 sobre o Bahia. Um golaço do Rafael Veiga de falta e o Flaco Lopes também um golaço, só que de cabeça já no fim da partida. E após a vitória do Palmeiras, o Botafogo ficou no empate com o Atlético Mineiro 0-0 e com isso a diferença para as duas equipes fica apenas em 2 pontos e o Palmeiras só depende dele para ser campeão. O Palmeiras tem mais 4 partidas pela frente e vencendo as 4, o Palmeiras vai se tornar tricampeão brasileiro. Antes de soltar aí a repercussão da partida, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal. Então vamos aí para o pós-jogo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Mano, não tem explicação não. Esse time é muito doido, mano. Minha visão, né? Mano, eu tava jogando mal, Falei, meu Deus do céu, os caras esqueceram que nós estamos disputando o título. E tomam o segundo gol do Bahia. Já fica bravo. Aí tava impedido. Aí a gente vai lá e ganha o jogo, velho. Vou falar o quê, mano? Bom demais! É o pacto do Palmeiras, meu parceiro. Não tem jeito, irmão. Cara, os caras são sinistros e tem que falar dos malucos, mano. Vitória colossal do atual campeão brasileiro naquele estilo Palmeiras do Abel Ferreira. Um gol anulado nos instantes finais, né, da equipe do Bahia. E logo em seguida um gol, cara. Tipo assim, que a bola entrou por centímetros. A gente começa com o jogo, né? O Bahia dominando, né, a partida, tendo muito mais volume, o Palmeiras desfalcado. Tudo bem que o Bahia também com alguns desfalques, né? A gente teve uma jogada bem bonita, né, cara? Muito bem tramada pelo Everton Ribeiro, deixadinha do Gilberto. Gol do Lúcio Rodrigues para fazer o primeiro do Bahia. Só que o mesmo Lúcio, cara, perdeu gols, o Bahia desandou a perder oportunidades. Quando você tem a chance, cara, de fazer o segundo, né, cara? Tem oportunidade contra o Palmeiras, você não pode perder, irmão. Rafael Veiga, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos. Com o Palmeiras, mesmo sem criar, tem o recurso técnico, colocou uma bola na gaveta. Empatou o jogo na reta final do primeiro tempo. Essa loucura fica pra reta final. O Bahia fez um segundo gol, né, no apagar das luzes, só que no chute, ela bateu no Jean Lucas, meu parceiro, na segunda bola que o Palmeiras chutou na direção do gol, tirando, né, uma bola que quase foi na trave, né? Gol de Flaco Lopes, né? A bola bateu no travessão, ali meio em cima da linha, meio dentro do gol. A arbitragem parou o lance e confirmou. A bola de fato morreu na rede. E na reta final do jogo, o Palmeiras venceu o jogo. Vence mais uma, não tem jeito, cara. Não adianta secar o Palmeiras, os caras ganham de qualquer jeito. E agora o Botafogo tem que fazer a sua parte e vencer o Atlético Mineiro. Mais uma vez, a frase: o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, apareceu. E olha que num jogo em que a gente precisa separar as coisas. Se fosse por merecimento, se fosse por futebol, se fosse por qualidade, o empate já seria lucro. Porém, se a minha mãe fosse homem, se o meu pai fosse mulher, eu não estaria aqui gravando esse vídeo. Então o que vale é a bola que entrou, é o gol que aconteceu, o que vale são os 3 pontos, que mantém o Palmeiras mais do que vivo no Campeonato Brasileiro. Se muitas vezes o Palmeiras cria 200 chances e não faz nenhuma, dessa vez não criou nada e fez 2. Então o que vale é a vitória. O Abel Ferreira tem que preparar esse time para a sequência. Sábado tem o Atlético Goianiense em Goiânia. Que não pensem que vão entrar em campo e fazer o gol a hora que quiserem, porque o Atlético não está mais nem aí com o campeonato. Então o que vier é lucro, eles querem aparecer para cima do Palmeiras, do Abel Ferreira. Todos os jogadores do Atlético querem também mostrar o seu valor num jogo desses. Então que os jogadores do Palmeiras não entrem em campo achando que já somaram os 3 pontos, tá? Isso é muito importante. E mas você acha que o Abel não vai falar? Não sei se vai falar, se não vai falar. Tem que falar e cada jogador tem que ter essa consciência. No mais, o Palmeiras ganhou um jogo que em tese não merecia, mas o futebol nem sempre é feito de merecimento. 3 pontos que fazem do Palmeiras ainda um seríssimo candidato ao título brasileiro. Só um detalhe, o Felipe Anderson mais uma vez sentiu desconforto.
Só que o torcedor do Palmeiras também está sentindo muito desconforto ao ver o Felipe Anderson. Ou ele melhora, ou o Abel tem que ter coragem de fazer alguma coisa. No mais, vida que segue, mais uma batalha vencida e o título ainda está muito palpável. O Palmeiras não fez um bom jogo em Salvador, não fez não. Na maior parte do tempo, o Bahia foi melhor. O Bahia produziu, inclusive, para fazer gols, mas não conseguiu. E no fim, quando o jogo caminhava para o 1-1, as alterações feitas pelo Abel Ferreira deram certo. O Vanderlan, que entrou na lateral esquerda no lugar do Caio Paulista, cruzou, e o Flaco Lopes, que entrou no lugar do Veiga, fez o gol de cabeça. Foi uma vitória daquelas de time que tem cheiro de campeão. Porque quando você joga bem, como o Palmeiras jogou contra o Grêmio, massacrou o Grêmio, e ganha, é normal. Agora, quando você joga mal, é inferior ao adversário e mesmo assim também ganha, isso tem cheiro de título. Com certeza, o Palmeiras vai brigar até o fim para ser campeão brasileiro mais uma vez. É o pacto do Palmeiras, meu parceiro. Não tem jeito, irmão. Cara, os caras são sinistros e tem que falar dos malucos, mano. Vitória colossal do atual campeão brasileiro naquele estilo Palmeiras do Abel Ferreira. Um gol anulado nos instantes finais, né, da equipe do Bahia, e logo em seguida um gol, cara. Tipo assim, que a bola entrou por centímetros. A gente começa com o jogo, né, o Bahia dominando, né, a partida, tendo muito mais volume, o Palmeiras desfalcado. Tudo bem que o Bahia também com alguns desfalques, né. A gente teve uma jogada bem bonita, né, cara, muito bem tramada pelo Everton Ribeiro, deixadinha do Gilberto. Gol do Lúcio Rodrigues para fazer o primeiro do Bahia. Só que o mesmo Lúcio, cara, perdeu gols, o Bahia desandou a perder oportunidades. Quando você tem a chance, cara, de fazer o segundo, né, cara, tem oportunidade contra o Palmeiras, você não pode perder, irmão. Rafael Veiga, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos. Com o Palmeiras, mesmo sem criar, tem o recurso técnico, colocou uma bola na gaveta. Empatou o jogo na reta final do primeiro tempo. Essa loucura fica pra reta final. O Bahia fez um segundo gol, né, no apagar das luzes, só que no chute, ela bateu no Jean Lucas, meu parceiro, na segunda bola que o Palmeiras chutou na direção do gol, tirando, né, uma bola que quase foi na trave, né? Gol de Flaco Lopes, né? A bola bateu no travessão, ali meio em cima da linha, meio dentro do gol. A arbitragem parou o lance e confirmou. A bola de fato morreu na rede. E na reta final do jogo, o Palmeiras venceu o jogo. Vence mais uma, não tem jeito, cara. Não adianta secar o Palmeiras, os caras ganham de qualquer jeito. E agora o Botafogo tem que fazer a sua parte e vencer o Atlético Mineiro. O Palmeiras jogou mal, mas o que vale são os 3 pontos. E agora fica a expectativa de secar o Botafogo logo mais que joga contra o Atlético Mineiro. A diferença momentaneamente é de 1 ponto de diferença a favor do time carioca. O Palmeiras sentiu muito, é verdade, a falta do Estevão, que cumpriu suspensão automática. Mas com o elenco que tem, dava para jogar muito mais, não precisava correr tanto sufoco como foi ao longo da partida. Tanto que se a vitória, se o Bahia tivesse feito 2 ou 3 gols, até teve um gol anulado, não seria nenhum absurdo. Mas esse é o Palmeiras, o time da virada, o time do amor, o time que não desiste nunca. No primeiro tempo complicado, o Rafael Veiga foi lá e empatou. Depois no segundo tempo, olha como é o futebol. Hoje o Palmeiras não criou tanto, viu o adversário criar muito mais. O adversário teve um gol anulado, muito bem anulado no final da partida. E na sequência, Flaco Lopes, aquele do famoso nunca critiquei, foi lá, havia 6 jogos que não marcava e balançou as redes depois da confirmação do VAR. Todo mundo viu, a bola entrou. E agora o Palmeiras vai ficar secando o Botafogo, mas precisa melhorar muito porque daqui a pouco vai pegar o Atlético Goianiense no próximo final de semana e depois o jogo de grande expectativa contra o Botafogo no Allianz Parque. Sociedade Esportiva Palmeiras do céu. Estamos vivos, estamos vivos. Cara, esse vídeo de pós-jogo tinha tudo pra, mano, só críticas. Mas santo gol do Flaco Lopes, santa cabeçada. Caralho, vamos! O que eu preciso falar? Cara, que jogo irritante do Palmeiras. Que postura é essa? Inacreditável, um time que quer ser campeão, jogar tão mal, produzir tão pouco, ser tão apático. Mas, mano, ganhamos, velho. Ganhamos, é isso que importa. Um pontinho do Botafogo. Pressão nele. Aníbal, partidaça, tá? Jogou muita bola. Veiga, você é muito ídolo, cara. Você é muito ídolo. É o Palmeiras. Tamo vivo.
é ligar a TV agora e secar os caras. Vamos! Amigo ligado aqui na Placar TV, por favor, deixa o seu like, ainda mais você, torcedor do Palmeiras, porque a vitória da equipe sobre o Bahia de virada. Brincam que o Palmeiras é o time da virada, o time resiliente, e hoje se provou, inclusive, depois de 6 jogos, ele ressurgiu. Brinco que eu nunca critiquei, mas estava na hora de aparecer a estrela do argentino Flaco Lopes, artilheiro do Palmeiras na temporada, um gol de cabeça no finalzinho do segundo tempo, gol polêmico, a bola bate na trave, volta no chão, o árbitro não tinha dado, depois o VAR analisou que a bola entrou totalmente, portanto o gol validado legal da equipe do Palmeiras. No primeiro tempo, o Veiga tinha empatado o jogo numa belíssima cobrança de falta, o Bahia foi quem largou na frente do placar também com um belo gol do Lúcio Rodrigues, jogador que inclusive o Palmeiras se interessou na janela de transferências do meio do ano, mas acabou parando na equipe do Bahia. Mais uma vitória que coloca o Palmeiras com 67 pontos no campeonato e muito vivo nesta luta pelo tricampeonato, restando agora 4 partidas para o Verdão, né? Um Palmeiras que tem neste exato momento uma confiança em que o time do Botafogo, obviamente, olha para trás e relembra o que aconteceu na temporada passada, né? De um Botafogo que tinha uma larga vantagem no campeonato, acabou perdendo pontos pelo caminho, tomou uma virada épica não menos coincidente com essa do Palmeiras contra o Bahia, e dali pra frente a maionese desandou e o Palmeiras rumou para mais um título brasileiro e que pode ser, em 2024, o terceiro consecutivo do Palmeiras, algo que nos pontos corridos somente aconteceu uma vez com o São Paulo naquela era do Muricy Ramalho entre 2006 e 2008. O Palmeiras que fez um jogo, digamos assim, muito mais na base do coração do que de fato com o futebol bem jogado. Um Palmeiras que estava lento na partida, uma equipe que não conseguia desenvolver o melhor da criatividade, as finalizações não estavam acontecendo, tanto é que o primeiro e único chute a gol do Palmeiras no alvo foi justamente a cobrança de falta do Veiga, um Bahia que se posicionava com muita força para fazer a marcação-pressão em cima do Palmeiras, com os 3 jogadores ali na frente, com o Tassiano, com o Lúcio Rodrigues, também com o próprio Ademir, Everton Ribeiro ganhando muito meio campo, com ausência, claro, de mais marcação, apenas o Aníbal era quem era o responsável por esse tipo de combate na região intermediária, já vista que o Palmeiras jogou com um time muito mais solto, né? Com o Veiga, com o Maurício, com o Felipe Anderson, Dudu e o Rony ali à frente. E esses jogadores acabaram no primeiro tempo não funcionando. Funcionou apenas a jogada em que o Palmeiras buscou o pivô do Rony para chamar a falta, e aí sim, o belíssimo gol do Veiga para empatar, mas de resto, uma partida que teve muito volume, muita posse de bola, domínio praticamente 85% do jogo do Bahia, mas que não se traduziu naquilo que é o esperado, o gol marcado. Um Bahia que tem um bom meio-campo, Jean Lucas jogou muito bem, os alas, né, principalmente no lado direito, o Gilberto teve um amplo domínio em cima do Caio Paulista, que fez uma péssima partida, tanto é que foi sacado do segundo tempo para a entrada do Vanderlan, mas não adianta nada o Bahia ter controle de jogo, ter posse de bola, se o time não é agudo e em especial o time não finaliza em gol. Inclusive até no segundo tempo o próprio Lúcio Rodrigues teve 2 chances em sequência, num chute rebatido pelo Everton, depois num rebote em que a bola acabou desviada na zaga da equipe do Palmeiras, mas de resto um Bahia que assustou o Palmeiras muito mais com esse tipo de imposição, mas não naquilo que no futebol é o importante, eficiência, fazer o gol. O Palmeiras fez o gol, aliás fez os 2 gols, porque no segundo tempo, inclusive, a única chance aguda, perigosa que o Palmeiras teve, tirando uma cabeçada do Gustavo Gomes num cruzamento do Rafael Veiga, foi justamente a jogada de 2 atletas que são contestados pela torcida justamente pela ausência de perfil decisivo, de calibre nessa hora H e de se mostrarem capazes de colocar um jogo desse em seus respectivos bolsos, né? O lado esquerdo, obviamente, com o Vanderlan, que estava devendo muito futebol, tanto é que ele era o reserva imediato do Piquerez e conseguiu perder a posição para o Caio Paulista, e o Flaco Lopes, que é o centroavante do Palmeiras, apesar da artilharia do ano, um jogador com muito mais gols no primeiro semestre do que no segundo semestre, mas que estava devendo um gol no final da partida, ou um gol importante, um gol decisivo, um gol de 3 pontos, um gol que justamente é aquilo que se soma para uma equipe que está na luta do campeonato. Lembrando que o Flaco Lopes já tinha feito um gol importante contra o São Paulo num clássico lá no mês de agosto, naquele mês tenebroso em que a equipe do Palmeiras acabou infelizmente sendo eliminada de Copa do Brasil, da própria Libertadores, para o Botafogo, que é o time que disputa o título brasileiro com a equipe do Palmeiras.
E, evidentemente, perdeu pontos também no próprio Campeonato Brasileiro, que naquela ocasião deixaram o Palmeiras mais longe da equipe do Fogão. Então, daqui em diante, o Palmeiras tem compromissos cirúrgicos nesse campeonato, principalmente no final de semana, que ele já pega o rebaixado Atlético Goianiense fora de casa, tem obrigatoriedade de vitória. Aliás, o Palmeiras tem obrigatoriedade de vitória em todos os próximos jogos, mas em especial, não só nesse jogo contra o Atlético Goianiense. O jogo que importa na próxima semana, terça-feira, Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo. É o jogo para o torcedor do Palmeiras ir em peso ao Allianz, para o time entrar com espírito decisivo. Obviamente tem de fazer a parte dele contra a equipe do Atlético Goianiense. Palmeiras parte favorito lá para Goiânia para buscar 3 pontos, mas aí sim para colocar esse farol nas costas da equipe do Botafogo, seja com 4 pontos de diferença, seja com 1 ponto de diferença. Pode até ser, inclusive, que o Palmeiras, dependendo de resultados e tropeços do Botafogo, ultrapasse o Botafogo no próprio final de semana e parta com a vantagem, com aquele chamado faca e queijo na mão que eu tanto brinco. Mas enfim, o fato é, este é um jogo, de novo, símbolo para decidir o campeonato. Se o Palmeiras quiser ser campeão, precisa somar agora 6 pontos que são cruciais contra o lanterna no campeonato e contra a equipe que está lá na ponta da tabela. E para o Bahia do Rogério Ceni fica uma lição. O Rogério mexeu muito mal na equipe no segundo tempo. Sacou os 2 jogadores que estavam dando muito trabalho, se não em finalizações, mas pelo menos em roubadas de bola, puxadas de contra-ataque, estavam incomodando as laterais da equipe do Palmeiras. De um lado, o Lúcio Rodrigues, de outro, o Ademir. Fez uma lambança danada, tirou os 2 principais jogadores que poderiam decidir o jogo quando o Bahia tinha mais posse de bola. E aí, meu amigo, no futebol não se permite esse tipo de equívoco, portanto, o castigo veio e veio pesado para um Bahia que segue no meio da tabela, lutando, claro, por Libertadores, mas aquele sonho de G4, de chegar a uma vaga direta na Libertadores, começa a se complicar devido, evidentemente, aos adversários ali daquela região que também começam a somar pontos importantes e podem tirar o Bahia desta vaga que seria importantíssima, direta nesta grande competição que é a Libertadores. Palmeiras vivo! Como eu brinco, nunca critiquei o Flaco Lopes. Palmas a ele. Fez o dever de casa, fez o dever de um centroavante que custou 50 milhões de reais. Um gol decisivo e um gol que pode ser símbolo de um título gigantesco, mais um na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tudo isso, por enquanto, no campo da hipótese, dependendo, evidentemente, ainda de tropeços do Botafogo para se realizar. O Grêmio, que resultou em apenas um gol, o gol do Estevão. Hoje foi o contrário, foi um massacre, um atropelamento, na minha avaliação, não sei se o Júlio concorda, do Bahia. O Bahia faz o gol, mas toma a virada. Não se compara com o que aconteceu em Palmeiras e Grêmio. Não se compara, mas... O Marquezinho fez 14 defesas. Não. O Marquezinho teve uma atuação soberba, né? Inacreditável. Mas foi um... Não, mas o Bahia merecia ter vencido o jogo. Você pode falar que pela falta de eficiência, talvez empatado e tal, mas o Palmeiras achou essa vitória, né? O Palmeiras, em outros jogos, poderia ter vencido, criou para isso e não ganhou. Hoje ele não criou e ganhou. Como disse o Abel, fomos eficazes. E muito. Fala, Vitorino, temos telas aí? Mais telas ou sonoras de Palmeiras e de os últimos jogos? Então vamos com as telas dos últimos jogos dessas 2 equipes. Primeiro, Palmeiras, Atlético Goianiense, fora de casa, o jogo que a gente citou, que o Palmeiras, obviamente, tem 90% de chance de ganhar ou mais. Aí a grande decisão do campeonato, provavelmente contra o Botafogo. Depois o Palmeiras joga contra o Cruzeiro, aí já campeão ou vice-campeão da Copa Sul-Americana. E se for vice-campeão, esse jogo pode ser importante para o Cruzeiro, né? Pode valer vaga na pré-Libertadores. Mas essas 2 partidas finais aí, Tomás, esses 3 jogos aí contra Atlético Goianiense, Cruzeiro e Fluminense, não tem nada que possa acontecer para o Palmeiras não ganhá-los. Olha... Não. A final do campeonato pro Palmeiras... Mas o Botafogo tem jogos mais tropeçados. O Cruzeiro, depois de perder, por exemplo, a Sul-Americana, vamos dizer que ele perca a Sul-Americana, já vai fazer mais um jogo no campeonato, vai fazer mais 2 jogos no Campeonato Brasileiro até pegar o Palmeiras. Mas você não está jogando nada. Não, tudo bem. E hoje não estava jogando nada e fez um gol lá contra o Corinthians. Podia ter mudado a história, com o time reserva. O Corinthians parou, estava 35 graus. Algumas coisas que aconteceram ali, né? O Corinthians fez 2-0 do jeito que quis. Parecia time profissional contra time amador. E aí é natural que o cara tira o pé do acelerador, né? A gente vai falar desse jogo mais pra frente. Mas o Cruzeiro, Tomás, assim, se o Cruzeiro pode ser campeão da Sul-Americana sábado. Ele tem um jogo só contra o Racing. Pode acontecer qualquer coisa, pode ganhar. Se ganhar, acho que esse jogo fica mais fácil pro Palmeiras. É impressionante como o Cruzeiro não joga nada.
É impressionante. Nada. Hoje era o time reserva e tal, mas não joga nada. Reserva, titular, ninguém não joga nada. E o Bahia, que estava muito próximo de uma vaga na pré-Libertadores, vamos ver quais são os últimos desafios do time de Rogério Ceni. Jogo em casa contra o Atlético Paranaense, que ainda não está livre do rebaixamento. Claro, ganhou 2 jogos, mas também não emociona ninguém. Hoje foi do Atlético Goianiense. O Bahia também tem jogos ganháveis aí. O difícil é contra o Corinthians. Exato. Porque ele enfrenta os 2 rebaixados, joga contra o Atlético Paranaense em casa. O Bahia tem tudo para acabar em 7º no campeonato. Possivelmente esse confronto direto entre Corinthians e Bahia vai decidir isso. Essa é a posição que o Bahia quer terminar, segundo o Rogério Ceni, na coletiva. Isso foi falado pelo treinador do Sport Clube Bahia. É o que dá, né? E repare, Júlio, que eu falava isso já na semana passada, antes do jogo de hoje do Corinthians, antes da vitória do Corinthians. O Corinthians ainda depende muito do Botafogo ganhar a Libertadores, obviamente, isso é ponto pacífico, mas também, de repente, do Cruzeiro ganhar a Sul-Americana e permanecer entre os 8 para ele conseguir essa vaguinha na pré-Libertadores. É que eu acho difícil o Corinthians acabar esse campeonato atrás do Cruzeiro, Tomás. Muito. Sim. Muito difícil. Mas eu estou falando do Cruzeiro porque Vasco e Bahia são 2 equipes que têm esses 2 jogos. Os confrontos diretos. Você acabou de falar, mas tem esses 2 jogos contra os times rebaixados, Cuiabá e Atlético Goianiense. O Vasco também. E aí são meio que 6 pontos na conta. Claro. O Flamengo quase não ganhou do Cuiabá hoje, né? Não, e o Botafogo não ganhou, né? O Cuiabá, acho que o Atlético Goianiense está mais morto do que o Cuiabá nessa reta final de campeonato. Perfeitamente. Bom, temos um campeonato, como falamos, o Palmeiras vai brigar pelo jeito até o final com o Botafogo e provavelmente não estará com mais de 3 pontos atrás do Botafogo no jogo decisivo, né, pela antepenúltima rodada. Só se ele perder o Atlético Goianiense, empatar com o Atlético Goianiense. Só se ele empatar com o Atlético Goianiense, o que é muito pouco provável, e o Botafogo fizer a sua parte em casa, aí não é tão improvável, não é tão difícil assim contra o Vitória. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 2-1 em cima do Bahia, e o Palmeiras nesse momento a 2 pontos do Botafogo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.